são a ruína dos fortes. Os mórbidos são o maior perigo, não os homens maus, não os seres predatórios. William James considera os fenômenos mediúnicos, tais como a escrita profética, a escrita automática ou o transe etc., como parte de uma categoria mais vasta que denominou de estados místicos de consciência, caracterizados por inefabilidade, qualidade noética, transitoriedade e passividade. Op. Cite. Pags. 237, 238. As tradições antigas, desde os tempos imemoriais, tinham pleno conhecimento de que a categoria dos fenômenos ditos sobrenaturais encerra riscos pessoais, ao serem pesquisados. O principal deles é justamente o pathos dos alienistas. O mito de Teseu, adentrando o labirinto do Minotauro, coadjuvado pelo fio de Ariadne, bem poderia simbolizar o eu percorrendo os meandros obscuros do seu próprio inconsciente, defrontando-se com as tendências regressivas, indutoras de psicose, ou as forças destrutivas de regiões além dos limites da própria personalidade individual, que os espiritistas denominam umbral. Aqueles habituados nas lides dos serviços psiquiátricos poderão compreender melhor o significado dessas advertências. Aqui também entra um outro problema de capital importância em psicopatologia, geralmente desconsiderado pela maioria dos especialistas, a questão do bem e do mal. A saúde ou a doença da vida de relação passa necessariamente por essas questões, por uma escala de valores inerente à natureza individual, e não apenas introjetada a partir dos valores culturais, como o quis crer Freud, com a sua noção de superego. Personalidades imaturas, com um ego frágil, ou com defeitos de natureza estrutural, geneticamente determinados, não devem ser incentivados às práticas psíquicas, segundo Allan Kardec. Existe um tipo raro de personalidade que, apesar de incomum, não é necessariamente patológico, são os denominados sensitivos, paranormais, médiums ou sujeitos. A esses está indicado o difícil caminho da confrontação com as forças ocultas, tanto de natureza inconsciente, quanto espiritual. A alegoria de Teseu no labirinto descreve o ego em um processo de expansão através da assimilação do conteúdo do inconsciente, a que Jung denominou de processo de individuação, e geralmente ocorre a partir da segunda metade da existência, ou seja, após a maturidade biológica. Esse processo pode não dar certo, levando a uma regressão patológica, com possibilidade de dissolução psicótica da função da realidade simbolizada pelo fio de Ariadne. Se, ao contrário, as forças saudáveis, de crescimento, são vitoriosas, o ego incorpora a tremenda carga de energia inconsciente, transformando-se num ser excepcionalmente forte e produtivo. Em geral, as religiões denominam esse processo como iluminação espiritual. Continuando a tentativa de construção de uma ponte ou elo de ligação entre as ciências naturais, por um lado, e a posição espírita, por outro, além da fenomenologia mediúnica ou dos estados alterados de consciência, existe um outro fator de inestimável valor. Trata-se do fenômeno psicológico da fé. É uma vivência psíquica complexa, oriunda das camadas profundas do inconsciente, geralmente de feição constitucional, inata, por se tratar mais de um traço de temperamento do que do caráter do indivíduo. No dizer de J. J. Benítez, as pessoas que têm fé fazem parte do pelotão de choque, a vanguarda dos movimentos espiritualistas. Nas fases iniciais ela é de um valor inestimável, mas à medida que a personalidade atinge estados mais diferenciados de consciência, pode ser dispensável, pois a pessoa não apenas crê, mas sabe. Segundo William James, a reação produzida por coisa do pensamento é, notoriamente, em muitos casos, tão forte quanto a produzida por presenças sensíveis. Pode ser até que seja mais forte. A lembrança de um insulto talvez nos deixe mais zangados do que nos deixou o próprio insulto quando o recebemos. Op. Cite.
É como se uma barra de ferro, sem tato nem vista, sem nenhuma faculdade representativa, pudesse, apesar disso, ser vigorosamente dotada da capacidade de perceber a energia eletromagnética de um imã nas suas proximidades. O mesmo se dá com as personalidades mediúnicas. Do ponto de vista psicológico, a vivência da fé pode ser considerada mista, pois engloba tanto aspectos cognitivos quanto afetivos. Faz parte mais do temperamento do que do caráter do indivíduo. Por isso é impossível de ser transmitida por meios intelectuais, tal como a persuasão raciocinada. Pode ser induzida pela sugestão, apelo emocional ou experiências excepcionais, bem como pela interação com pessoas individuadas. O fenômeno da conversão foi muito bem descrito em capítulo especial na obra citada de William James. Como foi dito, o Cristo demonstrou profunda penetração psicológica ao responder à leviana indagação de Pilatos sobre o que era a verdade com um eloquente silêncio. Felizmente, para os céticos, as ciências matemáticas e naturais estão adentrando o campo dos eventos incomuns, mágicos, sincronísticos, mediúnicos, paranormais etc. Isso se deve aos experimentos clássicos de J. B. Rinne, na Duke University. Suas descobertas são cientificamente irrefutáveis, e como tal foram reconhecidas como válidas pela Associação Americana de Psicologia. Apesar de tudo, as pesquisas parapsicológicas são dispendiosas e ainda enfrentam forte preconceito entre grande número de pessoas de mentalidade científica, e não é raro a parapsicologia ser utilizada não como uma pesquisa científica pura, mas como um instrumento de se provar ou refutar correntes religiosas ou não. Existe uma tentativa conhecida de se tentar refutar o espiritismo por meio dessas extraordinárias descobertas. A falta de isenção e os prejuízos intelectuais são incompatíveis com a metodologia científica. Infelizmente, as pesquisas parapsicológicas despertaram o interesse da comunidade de informação internacional, especialmente das superpotências, que tentam a sua utilização com finalidades políticas, e é possível que a utilização desses conhecimentos, com finalidades destrutivas, represente, para o futuro da humanidade, um perigo tão grande quanto o do domínio da energia nuclear. Um outro caminho para a constatação das realidades espirituais é a de experimentação espírita. Já houve uma séria tentativa nesse sentido, com a metapsíquica dos grandes sábios do século passado, tais como C. Richet, C. Lombroso, W. Crookes, entre outros. Por utilizar fenomenologia excepcional, obtida com o concurso dos grandes médiums da época, não passível de repetição sob condições controladas, não foi aceita pela comunidade científica. Cominando-lhe faz um brilhante relato dessa época em sua notável obra História do Espiritismo, que merece ser estudada em profundidade. Contudo, especialmente nos países latinos, o espiritismo experimentou extraordinária difusão, após a sistematização iniciada por Allan Kardec, seguido por Leon Denis, Alexandre Aksakov e outros. A prática mediúnica é provavelmente o método mais simples de se pesquisar as funções espirituais da mente humana no Brasil. A prática do mediunismo é extraordinariamente difundida, e deve ser levada em conta pela comunidade científica pelo menos como fenômeno cultural de elevada complexidade. Porque um número tão grande de pessoas são adeptas do mediunismo? Qual a sua dinâmica psicológica, que o torna tão contagioso? Quais os seus efeitos na vida diária de seus adeptos? Tem ele algum valor psicoterápico? As vivências mediúnicas possuem significado psicopatológico. E qual o seu significado? O que dizer dos sinais e sintomas mentais comprovadamente patológicos e de patoplastia espírita? Tem o mediunismo algum valor na profilaxia dos distúrbios mentais? Qual a sua importância em saúde pública? As curas comprovadas são meramente efeito da sugestão. E assim por diante. Uma outra possibilidade prática,
Também muito em voga no Ocidente são as práticas das diversas modalidades da yoga. Tais disciplinas incluem métodos de treinamento psicofisiológico, que são comprovadamente indutores de estados alterados de consciência, os quais transcendem as noções de tempo, espaço, causalidade etc., oferecendo condições empíricas também susceptíveis de comprovar a dualidade psicofísica do homem. Contudo, também aqui, as dificuldades metodológicas são enormes. Mira Y. Lopes diz que a distância entre o sublime e o ridículo não vai além de um passo. Quais os critérios cientificamente válidos para o diagnóstico diferencial entre um iluminado, um tolo que pensa que é iluminado, e um psicótico, com ideação delirante e paranoide de feição mística? A grande pesquisadora francesa Alexandra Davinel escreveu, em coautoria com o Lama Yongden, um interessante estudo antropológico, romanceado, sobre usos e costumes do Tibete. Descreve um monge recluso em uma gompa, sempre a usar um zen esfarrapado, habitando um quarto miserável, e considerado pela comunidade monástica como um louco, um verdadeiro louco, diziam os trapas com comiseração vagamente desprezível. Mais adiante, Milton falava-lhe, mas ele parecia não ouvi-lo e o jovem devia deixá-lo. Sem ter obtido uma palavra ou um olhar, sem que parecesse sequer perceber sua presença outras vezes, ao contrário, o velho dava-lhe conselhos ou ensinamentos que ele desejava, antes mesmo que se tivesse manifestado esse respeito. Mas, falando ou calado, uma força pacífica emanava dele. Milton sentia dirigindo seus pensamentos, iluminando os problemas escuros que resistiram às suas investigações e levantando véus atrás dos quais entrevia imagens imprecisas de uma vida diferente daquela que estava levando o Lama das 5 sabedorias. O autor conheceu, no Brasil, uma personalidade com algumas dessas características, indefiníveis, por serem inefáveis, mas inconfundíveis. Trata-se do conhecido médium de Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier. Contudo, mesmo os fenômenos mediúnicos mais espetaculares não são, em absoluto, isentos de dúvidas e suspeitas as mais variadas. Em sua notável obra autobiográfica No País das Sombras, Ide Esperance revela suas dúvidas atrozes, as quais acometeram após uma profícua vida dedicada ao mediunismo, com as mais extraordinárias materializações de que se tem notícia. Após longo e insidioso tormento, provocado por dúvidas atrozes, experimentou um estado alterado de consciência, de tipo estático, muito bem descrito pelo autor em sua autobiografia, após o qual conseguiu superar as suspeitas de autoilusão e entrar em fase de grande bem-estar. A crise existencial de feição depressiva, descrita pelo médium, ilustra um dos escolhos da mediunidade. Outras pessoas atingem a fé por meios tortuosos, com o uso de substâncias neurodislépticas, ditas psicodélicas, edéticas, psicotomiméticas etc. Essas substâncias são conhecidas desde tempos imemoriais e fazem parte do patrimônio cultural de diversos povos primitivos. Michael Arner, Carlos Castanheda, Aldous Huxley, entre outros, realizaram estudos aprofundados nesse campo. Existe um ramo importante da psicologia, denominada transpessoal, que também trata do assunto, destacando-se, entre outros, Stanislav Grof. O fenômeno da adição e do alcoolismo ilustra os riscos inerentes a essas substâncias psicoativas, cujo uso foi criminalizado pelas legislações vigentes na maioria dos países. Convém ressaltar que a posição espírita tem dado importante contribuição tanto ao diagnóstico como à terapêutica das farmacodependências. Finalmente, o escopo do presente capítulo é o de desarmar as mentes, tentando clarificar o fato de que o verdadeiro pensamento científico deve primar pela clareza, precisão, eficiência, simplicidade, logicidade, e ser, acima de tudo, isento e imparcial, livre de prejuízo, preconceito ou prevenção de qualquer espécie.
Mais adiante serão dados novos argumentos, a partir dos modernos avanços das ciências naturais, em favor de uma maior abertura das mentes para a categoria dos fenômenos incomuns, cujas características fogem aos rigores da metodologia estatística, sem que isso implique, de modo algum, a sua afirmação. A nova argumentação científica tende a corroborar os pontos de vista aqui expressos, a partir da filosofia. 2. A natureza da mente. No capítulo precedente foi visto como as diferentes interpretações da mente dependem, em última instância, do posicionamento filosófico subjacente a cada uma das diferentes teorias científicas que tentam explicar o homem e sua vida de relação. Para alguns teóricos, a mente é uma forma organizacional da matéria orgânica, para outros, um mero epifenômeno do funcionamento do aparelho neuroencefálico. Ou então um simples conjunto fechado, porém não isolado, de funções mentais. Para os autores materialistas, simplesmente não há necessidade alguma da suposição da existência da mente como substância, para que se possa explicar o comportamento humano. Foi dito, no capítulo precedente, que o ponto de vista filosófico admitido no presente estudo é aquele que considera a mente como coisa, isto é, algo que tem existência per si. Contudo, a simples adjetivação de um evento não implica a elucidação dos enigmas que ele encerra. Haverá alguma coisa, no mundo fenomênico, mais enigmático do que a mente. Se a mente existe como coisa, qual é a sua natureza? Ocupa ela um lugar no espaço 7 ou seria ela imponderável, como querem crer alguns? Quais seriam os mecanismos do seu funcionamento? De que espécie de substância ela se compõe? Que tipo de energia a impulsiona? Estaria limitada às dimensões do mundo material contidas no contínuo espaço-tempo einsteiniano? Como se vê, um sem número de questões podem ser levantadas, e, com certeza, explicar como a mente funciona é bem mais difícil que explicar a eletricidade. Os cientistas aprenderam como dominar os rios, construir gigantescas usinas hidroelétricas com o intuito de transformar a energia hidráulica em eletricidade, e, com ela, dinamizar as economias dos povos e promover o progresso, mas em que a eletricidade consiste, ainda está em descoberto. Pelo menos ninguém nunca viu. Não se pretende aqui elucidar esse complicado mistério, mas o contato diário com pessoas que sofrem os tormentos de sintomas, tais como ansiedade, depressão, fobias, obsessões, ideações delirantes alucinatórias etc., obriga a uma tentativa de melhor entendimento do que se supõe ser a mente, para que melhor se possa compreender e auxiliar com notável capacidade de penetração. O psiquiatra holandês Van Denberg afirma que, em geral, os terapeutas não entendem nada daquilo que se passa na mente de seus clientes. Essa válida crítica pode ser estendida não somente a todos aqueles que lidam com portadores de distúrbios mentais, mas à comunicação de um modo geral, entre pessoas dentro dos parâmetros da normalidade. Talvez possam ser excluídos desse conjunto de cegos psíquicos alguns poetas e escritores geniais, que decifram a alma humana exemplificando um excelente tratado de psicopatologia, de feição literária, pode ser encontrado na obra de Dostoiévski, intitulada Crime e Castigo. Aqui, mais do que nunca, a atitude de humilde aceitação da própria ignorância individual, socrática, deve ser a norma. Visando a uma maior objetividade, será tentado o método da aproximação tangencial do problema, partindo do estudo dos componentes aparentes do comportamento humano, procurando, a seguir, um aprofundamento até a natureza intrínseca da mente, embora se possa adiantar que não existem elementos suficientes, tanto teóricos quanto práticos, para a elucidação desse grande mistério. Em seguida a apresentação de conceitos de natureza psicológica, será tentada uma ponte que permita uma síntese com os aspectos espirituais da personalidade humana. Onde começa o psiquismo na escala animal? Num ser,
Quais são os fenômenos psíquicos? A consciência, a adaptação comportamental, a memória, a vontade, os impulsos, a inteligência, a atenção, os juízos, as emoções, os sentimentos, etc. Fazem todos parte do psiquismo. Contudo, se esses atos ou qualidades são de natureza psíquica, não definem o que seja a psique em si. Pode-se dizer, numa linguagem técnica, que os fenômenos psíquicos seriam a resultante da organização pessoal, a qual incorpora a experiência, a anatomia e a homeostasia interna às enciclopédia médico-chirurgical e psiquiatria. Contudo, essa definição da psiquiatria francesa peca pela simplicidade, uma vez que a criança, ao nascer, não é uma simples tabula rasa, como querem crer, mas já traz em si esfuziante vida psíquica, se bem que de natureza reflexa. Um dos mais ilustres opositores dessa ideia redutiva da vida psíquica infantil, oriunda da psiquiatria mecanicista, é certamente C.G. Jung, com a sua teoria dos arquétipos. A posição espírita vai além com a hipótese da reencarnação, trazendo, o nascituro, nos porões da memória pregressa, todo o repositório das experiências pretéritas, tanto de passadas reencarnações, como da vida em erraticidade, no plano espiritual. Na obra Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, grande mestre hindu, relata que como se enganam os adultos ao avaliarem o alcance de um cérebro infantil, julgando que ele se limita apenas aos brinquedos. A fermentação psicológica, não encontrando possibilidade de se expressar através de meu corpo imaturo, dava origem a muitas e obstinadas crises de choro. Recordo-me da desorientação e do assombro que meu desespero provocava em toda a família. Minhas recordações mais antigas abrangem traços anacrônicos de uma encarnação anterior. Lembro-me claramente de uma existência longínqua, a de um yogi entre as neves do Himalaia. O grande alcance de memória de Yogananda não é, em absoluto, um caso único. Existe um relato impressionante do maior psiquiatra de todos os tempos, C.G. Jung, em sua autobiografia Memórias, Sonhos e Reflexões. Alucinações minêmicas. Fabulações. Fenômeno do déjà vu. Ilusões minêmicas. Paramnésia. É mais fácil, para os especialistas, cair na tentação de rotular o incomum, mas um rótulo, por mais pomposo que seja, não explica a natureza intrínseca do fenômeno. Jung não aceitava a hipótese de que o recém-nascido seja uma tabula rasa. Afirmava que todos trazem consigo, do berço, as funções arquetípicas, como infraestrutura do futuro arcabouço da personalidade do indivíduo. Segundo ele, no processo de formação do ego, tomam parte não somente a estimulação sensorial oriunda do meio ambiente, mas também as funções inatas da psique. A teoria dos arquétipos não entra em colisão com a posição espírita, mas ambas se complementam, na visão do autor. Posteriormente será vista que, segundo o Espiritismo, esse substrato original de natureza psíquica jaz no cérebro do corpo espiritual do nascituro. De start, a diversidade de corpos é ínfima, se comparada com a diversidade de psiquismos, devido à plasticidade, ao dinamismo e à história pregressa dos mesmos. Contudo, não será lícito discordar de H.E., que diz que a condição fundamental da organização psíquica é o sistema nervoso, sede da vida de relação. É claro que, sem órgão, impossível se torna a função. As funções somáticas e psíquicas formam uma continuidade com grandezas mais ou menos intercambiáveis entre si, em ambos os sentidos. Como a mente determina as funções somáticas, ou é, por sua vez, por elas condicionada, é óbvio que ela não seja uma substância imponderável, nem imaterial, como querem crer alguns. Claro que o termo matéria aqui deve ter um significado mais amplo que o convencional, de forma que se possa explicar a transcendência da psique a certas contingências, tais como espaço, tempo, causalidade, energia, etc.
Não se pode mais ignorar os resultados das pesquisas parapsicológicas, realizadas em condições controladas, dentro dos mais rigorosos parâmetros do método científico. Apontam também na mesma direção ocorrências de natureza mediúnica, sincronísticas, etc. As funções instrumentais da vida de relação, isto é, as denominadas funções mentais, encontram seu órgão de expressão no sistema nervoso central. Assim sendo, alterações neurológicas podem produzir alterações mentais as mais variadas. Afecções, tais como infecções, meningites, encefalites, toxinas endógenas ou exógenas, traumatismos cranioencefálicos, acidentes vasculares cerebrais etc. podem ocasionar um comprometimento do córtex cerebral, que por sua vez poderá desencadear sinais e sintomas mentais ou reações psicológicas aos fatores de incapacidade neurológica. Contudo, os neuropatologistas e psicopatologistas constataram, com certa perplexidade, que uma mesma lesão cerebral pode provocar um certo padrão psicopatológico num determinado paciente, quadros completamente diversos em outros pacientes, ou ainda alterações mínimas ou nulas em outros. Essa desconcertante constatação foi explicada como sendo devida ao padrão básico da personalidade pré-mórbida de cada paciente. Certamente que essa dedução é correta, mas, se a personalidade se assentasse exclusivamente no aparato neurológico, ela seria insuficiente, mesmo considerando o moderno conceito do funcionamento unitário e global do sistema nervoso central. Se for considerada a hipótese de que a mente se assenta, em última instância, em um aparato pluridimensional, tal como o cérebro perispiritual, proposto pela posição espírita, essa e outras tantas questões se clarificam. Todavia, fica de pé a questão de qual a natureza desse cérebro extrafísico e de como ele interage com o sistema nervoso central. Essa intrigante questão será vista mais adiante, quando se poderá constatar o imenso potencial heurístico da posição espírita. Concordando com os modernos avanços da neurofisiologia e da psicofarmacologia, o espiritismo concorda com o pressuposto de que as funções psíquicas estão assentadas sobre bases, em última instância, de natureza bioquímica. Essas bases se localizam não somente no citoplasma dos neurônios, mas também nas sinapses, com o papel fundamental desempenhado pelas aminas neurotransmissoras e formadoras de circuitos funcionais a representar a vida de relação, tanto na saúde como na doença. A psicofarmacologia revolucionou a terapêutica dos distúrbios mentais, nas últimas décadas. Também é bastante conhecido o fato de que, em diversas culturas, drogas de natureza psicodislépticas são utilizadas com finalidades místicas. A obra psicografada por Ira Krijanowski, La Reine Tazou, descreve as impressionantes peripécias de Orenseri, ao utilizar uma planta com substância psicoativa, orientado pelo feiticeiro Iteno Tadar. Assim, o substrato das funções psíquicas compreende as atividades químicas e elétricas do cérebro humano. Contudo, não foi ainda possível identificar a maioria dos mecanismos neurofisiológicos responsáveis pelas ditas funções mentais, tendo a psiquiatria francesa classificado o cérebro como sendo uma boîte noire cybernétique. Com bilhões de neurônios, cada um com dezenas de milhares de ligações sinápticas, o sistema nervoso central está além das possibilidades atuais de análise científica, pelo menos em relação aos aspectos superiores do seu funcionamento. Exemplificando, segundo Gebel, na substância reticulada ascendente, para cada neurônio existem cerca de 27.500 conexões sinápticas. Como o total de neurônios do SNC é avaliado em 14 bilhões, pode-se apenas imaginar o grau de complexidade das bases anatomofuncionais da psique humana. Acoplando-se os aspectos extrafísicos, essa complexidade ultrapassa os limites do concebível. Diante do exposto,
Qualquer postura de certeza e autossuficiência no campo do estudo do comportamento humano deve ser encarada com reservas. Bergouin e Picard afirmam que, em se satisfazendo as necessidades metodológicas requeridas, é inútil querer reduzir os fenômenos psicológicos às condições anatomofisiológicas que lhes dão origem, do mesmo modo que é errôneo querer refutar, a priori, toda a correlação entre essas duas ordens de fenômenos, psíquicos e fisiológicos. Como exemplo desse raciocínio, pode ser citado o fato de uma mesma lesão neurológica, em indivíduos diversos, manifestar-se por meio de sintomatologia singular, em cada um deles. A mesma meningoencefalite sifilítica difusa poderá se traduzir por sintomas assaz diversos, como uma euforia expansiva ou uma depressão estuporosa ou pela simples deterioração psíquica, sem qualquer consideração anatomopatológica. Peters. Em relação aos tumores cerebrais, análises estatísticas mostram que, sobre esse fundo comum, as manifestações psíquicas dependem grandemente da personalidade pré-mórbida do indivíduo canceroso. Já foi dito que, à luz das realidades extrafísicas, esse quadro aumenta em complexidade, em proporções geométricas, tanto no campo da semiologia como em relação ao prognóstico, terapêutica etc. Segundo Giraldi, deve-se, portanto, resguardar de uma dicotomia tentadora, mas pueril, que destituiria as doenças psiquiátricas do substrato anatomopatológico. Mesmo que em grande número esse substrato seja impossível de ser diagnosticado. Essa postura em nada se choca com a posição espírita, paradoxalmente, pois, de acordo com ela, é possível a existência de alterações anatomopatológicas, induzidas por energias ou fluidos de natureza espiritual. Esse tema será abordado mais adiante. Da perspectiva da ciência oficial, contudo, não é possível colocar, de um lado, as doenças mentais lesionais exógenas e organogênicas, em oposição às doenças mentais endógenas ou psicogenéticas EMC exemplificando, epilepsia endógena idiopática e epilepsia exógena sintomática, idem. Essa oposição não tem base científica. Como foi visto, no capítulo precedente, essa base científica, avocada pela psiquiatria, tem na atualidade um valor relativo, probabilístico, apenas. Não se deve, entretanto, excluir os aspectos etiológicos que traduzem a mobilização intracelular de certos mediadores químicos, tais como as catecolaminas, elementos capitais no funcionamento do cérebro, e, portanto, psíquicos. Mais adiante será visto que os psicofármacos devem o seu poder de indução de alterações do estado psíquico graças a propriedades de ressonância biomagnética no plano espiritual, se é que se possa falar nessa terminologia tão comum, ou neologística. Deixando para trás a perspectiva da ciência oficial, e adentrando o domínio do espiritismo propriamente dito, a Luísa afirma que o ponto de intersecção entre o cérebro físico e o espiritual são os corpúsculos intracelulares, localizados no protoplasma, citando principalmente a substância de Nismo, entre outras. Esse tema será visto nos próximos capítulos. Os dados anatomopatológicos que serviram de suporte para os formuladores da psiquiatria clássica, materialista mecanicista, tais como Bailey, Bailager, Gressinger e outros são hoje considerados caducos pela própria ciência oficial. Se a anatomia patológica permitiu decifrar o domínio das psicoses sintomáticas, as psicoses funcionais não mostraram seus segredos nem mesmo a microscopia eletrônica. Os dados levantados pelas pesquisas médicas têm infirmado a teoria materialista das localizações cerebrais. Para os alienistas mecanicistas, o protótipo da paralisia geral progressiva não pode ser generalizado, como queriam eles. Outra linha de pesquisa científica que também produziu resultados pouco alentadores, do ponto de vista dos mecanicistas, foram os estudos radiológicos,
em que pese aos enormes avanços das técnicas e da metodologia alcançados por essa especialidade. Os resultados dos diversos autores, do mesmo modo que os estudos histopatológicos clássicos, são altamente contraditórios. Todavia, alguns achados anatomopatológicos, ainda que raros, demonstraram a íntima relação entre o arcabouço somático e as funções psíquicas. Mais adiante será visto como isso se dá, da perspectiva espírita. Exemplificando, a dilatação do terceiro ventrículo, na encefalopatia gasosa, produz um quadro de esquizofrenia dito deficitário. Também lesões da pia mater, com espessamento da meninge e aderência ao tecido nervoso, produz alterações psíquicas variadas. Tumores do terceiro ventrículo e lesões do hipotálamo posterior foram achados em casos de mutismo e acinesia, com perda total da atividade motora. Certas leucodistrofias, atrofia da substância branca, também pode levar a síndromes esquizofreniformes. Nos casos das intoxicações exógenas tem-se a necrose bilateral dos núcleos pálidos pelo monóxido de carbono, bastante comum nas tentativas de suicídio, bem como lesões bilaterais das regiões anteriores do cíngulo. Também essas lesões podem provocar quadros clínicos esquizofreniformes. Quanto às terapias biológicas, podem produzir, raramente, lesões no sistema nervoso central, embora sejam tidas comumente como produtoras apenas de modificações estruturais inteiramente reversíveis. Como a pesquisa anatomopatológica tradicional em psiquiatria apenas deu resultados e informações imprecisas, quando não contraditórias e pouco convincentes, as pesquisas dirigem-se, na atualidade, mais para o campo da biologia molecular. Como será visto mais adiante, da perspectiva espírita, esse direcionamento é o mais promissor, pois é aí que se dá a interação espírito-matéria. Todavia, até o momento atual, as dificuldades continuam enormes e as ambições da citologia ultraestrutural, armada da microscopia eletrônica, são bem mais limitadas que as de seus predecessores. Procura não os traços figurados dos processos mentais, mas as alterações morfológicas interneuronais provocadas pelas drogas psicotrópicas, OP. Cite. O funcionamento do sistema nervoso é também de natureza elétrica, e como se sabe, cargas elétricas produzem campos magnéticos e vice-versa. Durante os impulsos elétricos, nas sinapses axossomáticas, as vesículas esvaziam-se, liberando catecolaminas. As membranas sinápticas também se alteram. No núcleo dos neurônios, ocorre um acréscimo da permeabilidade da membrana que, através dos seus poros, deixa passar para o citoplasma quantidades consideráveis de ácido ribonucleico ARN mensageiro. Aqui adentra a pesquisa científica o complexo campo da anatomia bioquímica do sistema nervoso. É justamente nas alterações bioquímicas do sistema nervoso, com o metabolismo das monoaminas cerebrais, tais como a rezepina, ímão, serotonina, adrenalina etc. E sua consequente atividade bioelétrica, que entra em campo a posição espírita, cujos conceitos mais aprofundados foram introduzidos por Alois. A ciência oficial já está incorporando, na prática, as possibilidades inesgotáveis que esse campo oferece, ou seja, o eletromagnetismo dos processos orgânicos. Atualmente, o resultado prático mais conspícuo é, provavelmente, o de utilização da ressonância magnética, para fins diagnósticos. Trata-se de um aparelho, segundo Seikaf, formado por um campo magnético, que faz os átomos de hidrogênio e oxigênio girarem como piões. Um emissor de radiofrequência injeta mais energia nesses piões e seu eixo de giro então se inclina mais. Assim que o campo magnético é desligado, essa energia adicional é devolvida pelos átomos e pode ser detectado o local de onde ela foi emitida. Um computador que funciona acoplado ao aparelho capta essa energia e identifica sua procedência na forma de uma imagem.
Secaff explica que a ressonância magnética de alta intensidade é capaz de dar até a concentração de substâncias como fósforo, carbono e lítio no organismo, daí sua utilidade diagnóstica. Outro importante método diagnóstico que se utiliza das propriedades bioeletromagnéticas do cérebro é o da eletroencefalografia. Em relação à terapêutica, de uma maneira completamente empírica, os italianos Serletti e Bini introduziram o método da estimulação elétrica cerebral como recurso para levar a termo acessos convulsivos, terapêuticos, nas enfermidades mentais. Os romanos já aplicavam as descargas do peixe elétrico no tratamento dos nervosos. J. Magdalena. Segundo a posição espírita, o eletromagnetismo é o campo do funcionamento psíquico tanto no que se refere ao corpo físico como em relação ao corpo espiritual. Acrescenta os conceitos de magnetismo animal e magnetismo espiritual. Em relação ao magnetismo animal, Anton Mesmer, médico vienense do século passado, já o utilizava em sua prática diária. Banido da Áustria, acusado de charlatanismo, obteve grande sucesso em Paris, ao conseguir curar a cefaleia da Rainha Maria Antonieta. Suas ideias foram rejeitadas pela ciência oficial, que aderiu à hipótese de Braid, a qual atribuiu os efeitos mesméricos à sugestão hipnótica. Contudo, os modernos experimentos parapsicológicos tendem a ressuscitar a hipótese do magnetismo animal, confirmando um dos pressupostos fundamentais do espiritismo. Atribuir todos os fenômenos parapsicológicos e mediúnicos aos efeitos da sugestão seria uma tour de force. O grande sucesso que a doutrina espírita tem obtido nos dias atuais deve-se principalmente aos processos terapêuticos por meio dos denominados passes magnéticos, preces e radiações. Advoga também a existência de afecções tanto psíquicas como somáticas, de natureza mediúnica, denominadas fascinações, obsessões, possessões etc. É comum encontrar-se, nos meios acadêmicos, a crítica de que tal postura significa um retrocesso à demonologia supersticiosa da Idade Média. Essa atitude parece ter suas raízes mais em preconceitos ou atitudes de feito emocional arcaico do que em pressupostos de natureza científica. Haja visto o repúdio de Freud às ideias de Jung, que ocasionou o rompimento definitivo entre ambos, classificando de bruxo memórias, sonhos e reflexões, C. G. Jung. Infelizmente, a comunidade científica não vê com bons olhos essa contaminação mística da ciência, mas é cada vez maior, no mundo inteiro, o prestígio de Jung. Ou a procura por métodos alternativos, por parte de terapeutas de diversas especialidades. Como exemplo, tem-se a acupuntura, método tradicional chinês que foge, em absoluto, aos cânones científicos ocidentais. E o seu funcionamento já foi atestado por eminentes autoridades médicas ocidentais. Isso indica que o método científico, tão arduamente construído pela ciência ocidental, não é a única maneira de se aproximar da realidade dos fatos. Mais adiante serão vistos, mais detalhadamente, como os extraordinários avanços da física moderna também apontam nessa direção. Em que pese a frustração de não ter podido reduzir a mente ao simples funcionamento do cérebro, a neuroanatomia obteve progressos notáveis, ainda que bastante limitados, em termos de entendimento do psiquismo humano e animal. Já se conseguiu demonstrar, com mais ou menos precisão, as bases anatomofuncionais dos componentes instintivo-afetivos, da vigilância, da tensão, do sono, da integração sensorial, da memória, do condicionamento, das gnosias, da linguagem, das praxias, sendo as três últimas componentes do processo de simbolização. Contudo, a simples aplicação ao homem de dados neurofisiológicos, obtidos com estudo de animais, sofre a válida crítica a todas as formas de raciocínios procedidos por analogia.
As pesquisas deverão necessariamente levar em consideração as etapas da evolução ontofilogenética da espécie humana. Também nesse campo a posição espírita apresenta diversos esclarecimentos, ainda que genéricos, mas que lançam nova luz em tão intricado problema. Videm a luz, evolução em dois mundos. Ainda não foi possível especificar, sobre a cartografia nervosa, a sede dos fenômenos psíquicos, tal como se fez para a visão, a motricidade, a fala etc. Segundo a posição espírita, a sede dos fenômenos psíquicos superiores, tais como a abstração, os estados elevados de consciência, sentimentos quintessenciados etc., estaria localizada em formas de matéria que pertencem a outras categorias vibracionais e a outros parâmetros dimensionais de tempo, espaço, causalidade etc. As grandes descobertas da física moderna, tais como a antimatéria, a matéria irradiante etc., permitem colocar os pressupostos espiritistas no campo das possibilidades matemáticas de difícil mas não impossível confirmação. Continuando esse resumo esquemático das bases fisiológicas do psiquismo humano, já foram demonstradas as funções neurotransmissoras de hormônios e vitaminas. São bem conhecidas as relações entre deficiências vitamínicas e os distúrbios mentais. Os diversos hormônios têm papel decisivo nas emoções e na vida psíquica como um todo, mas os conhecimentos dessas correlações são ainda limitados. Como exemplo, tem-se o papel das glândulas suprarrenais nos os hormônios tireoidianos estimulantes associados à ansiedade, bem como os efeitos psicofisiológicos da supressão das gônadas nos eunucos. As pessoas com problemas de alcoolismo podem desenvolver deficiência de tiamina, VIT B1, que, por sua vez, pode levar à encefalopatia de Wernicke, com nistagmo, ataxia, oftalmoplegia, problemas de consciência, perda de memória recente, tabulações, desorientação autoelopsíquica, alucinações e mesmo coma. Essa síndrome foi descrita inicialmente por Korsakoff. Carência de nicotinamida pode levar a estados psicológicos, bem como a de VIT B6 e B12. Alguns metais possuem ação tóxica no cérebro e mesmo a poluição atmosférica pode produzir alterações. Mal de Addison, doença de Cushing, também levam a alterações mentais. As síndromes depressivas estão relacionadas com uma carência cerebral em aminas biogênicas. Também as esquizofrenias podem apresentar distúrbios bioquímicos, e a base etiopatogênica mais provável seria o hipotálamo, estrutura intimamente relacionada com a hipófise, no comando do sistema endócrino. Os autores mecanicistas querem crer que esses achados provam que a mente seja um mero subproduto do cérebro ou do funcionamento cerebral. Epifenomenalistas, funcionalistas, reflexologistas etc. Todavia, essa conclusão pode ser tendenciosa, pois tanto as alterações mentais podem ser produto das patologias citadas como essas alterações anatomofuncionais podem ser secundárias a estados emocionais particularmente intensos e prolongados, como as situações traumáticas ou até mesmo poderiam ser secundárias a alterações do próprio corpo espiritual. Da perspectiva espírita, todas essas hipóteses são factíveis. O princípio da indeterminação de Heisenberg permite a inclusão de todas essas possibilidades estatísticas no bojo do método científico. A hipótese das bases extrafísicas da mente eleva o problema a níveis de complexidade inconcebíveis ao estádio atual do conhecimento científico oficial. O autor espiritual Alois confirma essa continuidade de corpo-mente em níveis bioquímicos ao afirmar que nos traumas cerebrais da cólera, do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas, que correspondem às turvações mentais que as provocam. Cite.
a que poderia estar a causa primária de grande número de alterações psíquicas, inclusive das obscuras psicoses endógenas, até hoje impenetráveis à análise fenomenológica. Esse critério de incompreensibilidade foi magistralmente descrito por Kurt Schneider, ao introduzir os conceitos de desenvolvimento e processo, na corrente fenomenológica de Carl Spears. A impossibilidade atual de uma perfeita compreensão desses obscuros escaninhos psicopatológicos resulta na contradição fundamental observada nos diversos livros da especialidade, como observe Payen, a leitura de manuais como os de Carl Spears, Honório Delgado, Werner Wolff, Gabriel Desir, Carlos Pereira e Célia Sodré, nos deixa a impressão de que tratam de ciências inteiramente diversas. Numa tentativa de superar essas dificuldades da psicopatologia, Jaspers passou a estudar a vida psíquica normal independentemente dos problemas clínicos, e o fez com genial capacidade descritiva. Essa postura fenomenológica, contudo, apenas posterga o problema, levando a uma dissociação ou mesmo a um impasse, que justificam a crítica de Vandenberg de que, em geral, os psiquiatras não entendem nada do que se passa na mente de seus pacientes. A análise fenomenológica apenas descreve os aspectos superficiais observáveis da vida de relação. Do lado dos autores espíritas, como será visto detalhadamente mais adiante, a mente continua envolta em denso mistério, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, a luz, mecanismos da mediunidade. Os modernos avanços da bioquímica cerebral levaram à tentativa de obtenção dos chamados soros da verdade. Todavia, eles não são verdadeiros e vão contra os direitos de reserva e de autodeterminação do indivíduo EMC. Uma escola que deu extraordinária contribuição ao estudo da psicologia normal e anormal foi a fenomenologia. É uma abordagem filosófica, desenvolvida por Jaspers, Binswanger, Strauss e outros. Procura analisar todos os planos da experiência psíquica, mas o seu método é tão complexo que se corre o perigo de entrar no labirinto e perder o fio da causalidade da cadeia dos fenômenos psíquicos. Essa corrente se ocupa apenas com os aspectos da consciência e refuta a hipótese da existência de forças psicodinâmicas inconscientes. Outro campo não menos importante é o conjunto vasto das teorias da personalidade. Esse grupo possui uma impressionante diversidade de pontos de vista. Segundo Howe e Lindsay, as teorias da personalidade constituem, em conjunto, um tumulto de informações conflitivas e expressões individualistas. Também impressiona, segundo esses autores, a repetição de pontos de vista de outros autores sem a devida citação da fonte. Talvez devido a essa grande contradição e imprecisão, os teóricos da personalidade representem uma dissidência no campo da psicologia, idem. De uma maneira geral, as teorias da personalidade descrevem o homem como um ser que se esforça, que busca alvos e com um propósito. Exemplificando, na psicologia complexa junguiana, o significado e o propósito do destino individual representam um papel fundamental para a saúde ou para a doença psíquica individual, ao contrário da posição reducionista da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. M.C. Dogal, Watson e Tolman também se preocuparam com o fato de o homem ter ou não um propósito a influenciar o seu desenvolvimento psíquico. Miller, Dollard, Sheldon, Eysenck e Lewin não parecem considerar o propósito como questão importante na compreensão do comportamento. Existem também questões mais definidas como o papel da recompensa, a importância do self e os aspectos inconscientes da motivação a divergir os teóricos, idem. Com a lei de causa e efeito, a posição espírita aceita, implicitamente, no entendimento do autor, os postulados básicos do behaviorismo como componentes importantes da dinâmica do desenvolvimento espiritual, acrescentando, é claro, um número enorme de outras variáveis desconhecidas por aquela importante corrente da psicologia. Padrões de comportamento classificados,
Numa hipotética escala de valores universal, como sendo bons, seriam positivamente reforçados, noutra existência futura, ou mesmo na vida após a morte do corpo físico. Contrariamente, padrões de comportamento ditos maus, nessa escala de valores, seriam negativamente reforçados. Diversos teóricos admitiram a importância dos valores morais na determinação da saúde ou da doença mental. É claro que a antropologia cultural e a sociologia já demonstraram, à exaustão, a relatividade das escalas de valores entre as diversas culturas. Também é ponto pacífico o respeito que se deve ter para com usos e costumes diferentes de culturas diversas da ocidental. Também é fato notório que essas escalas de valores variam com a evolução cultural dos grupos étnicos e sociais. Entre outros, Ehrlich, Stahl etc. consideraram a doença mental como expressão de um mal moral, o efeito da culpa, do pecado, do erro, e dos tormentos que a consciência infeliz impinge a si mesma. É claro que se deve, por todos os meios, evitar uma postura unilateral, cujo protótipo foi a demonologia da Inquisição da Idade Média, cujo aspecto mais radical, e por que não dizer, pervertido e patológico, foi o terrível Maleus Maleficiarum, editado em 1488, cujas consequências práticas foram a tortura e a morte, pelo fogo, de milhares de doentes mentais. Jung considerou que a função de valores, na personalidade, é dada pela função sentimento, embora concorde que essa terminologia seja passível de ser criticada. Precisamos designar essa função particular como existindo separada das outras. Se vocês disserem preferimos usar outra palavra, cabe-lhes então a escolha de outro termo. Fundamentos de Psicologia Analítica. Esse autor cita, com minúcias, a partir da pág. 77, um exemplo clínico de uma paciente cujo diagnóstico era esquizofrenia de caráter depressivo. Jung achava a mulher estranha e não podia aceitar o diagnóstico como última palavra. Submeteu ao teste de associação de palavras, de sua autoria, que por sinal é a base de todos os testes detectores de mentira, e pôde comprovar a psicogênese da doença, na ideia autoacusatória: você matou sua filha op. Cite. Esse exemplo será apresentado mais adiante. Inúmeros casos semelhantes, quer neuróticos quer psicóticos, podem ser vistos, tanto na literatura psicanalítica como na prática diária. É claro que nem todos são capazes de adoecer por motivos morais. Existem os casos de personalidades psicopáticas do tipo antissocial que são completamente insensíveis, capazes de marchar sobre cadáveres. Lamentavelmente o oposto também é verdadeiro, e personalidades excessivamente autorrepressoras, puritanas, moralistas, com mania de ordem, limpeza etc. tendem a desenvolver sintomas psíquicos os mais variados, destacando-se os quadros neuróticos de natureza obsessivo-compulsiva. Um elemento-chave na diferenciação entre as várias teorias da personalidade consiste na ênfase dada aos determinismos inconscientes do comportamento aparente, em oposição à importância das determinantes conscientes. Entre as teorias que advogam a causa dos fatores inconscientes, destaca-se a psicologia analítica de Jung, com a hipótese do inconsciente coletivo e seus arquétipos. A posição espírita vai além, ao advogar também a existência de elementos inconscientes localizados no corpo espiritual, com todo o repositório das experiências e vivências das encarnações pretéritas, além, é claro, das vividas no plano espiritual. De acordo com ela, as forças dinâmicas oriundas do inconsciente espiritual tanto podem ser de natureza positiva, saudável, tais como tendências, ideias ou habilidades inatas, como de natureza morbígena. Os gênios precoces, como Wolfgang Mozart, seriam um exemplo de vidas pregressas altamente evoluídas. Crianças portadoras de distúrbios, tais como autismo infantil, psicoses infantis etc.,
podem representar o segundo grupo. Em geral, a associação e o enlace espacial e temporal dos eventos e das experiências são menos consideradas pela maioria dos teóricos da personalidade do que o fenômeno da recompensa. Existem também consideráveis diferenças quanto às interpretações do modo como se dá o processo de aprendizagem. Um dos aspectos mais destacados das teorias da personalidade são os numerosos esquemas propostos para representar a estrutura